Você presta atenção no modo de preparo dos alimentos na sua casa? O modo de preparar os alimentos é algo muito importante para se pensar. Porque, dependendo do modo de preparo preferido aí na sua casa, você poderá ou não ter uma alimentação saudável. Se você quer saber um pouquinho mais sobre técnicas de preparo, quais as melhores opções, fique aqui nesse vídeo até o final. Olá pessoal, eu sou a professora Luciana e aqui nesse canal você já sabe, você tem dicas, sugestões, curiosidades sobre a nutrição. Se você é estudante de nutrição ou já atua na área, você vai saber muito bem sobre o que eu estou falando, técnicas de preparo ou técnicas de cocção. Primeiramente, o que quer dizer cocção? Para quem ainda não estudou esse ponto no curso, ou então se você é um curioso na área da nutrição, quando falamos em cocção, estamos dizendo cozer, cozinhar, preparar o alimento. Então temos algumas sugestões para as técnicas de preparo dos alimentos. Por exemplo, os alimentos eles podem ser assados, grelhados, refogados, salteados, cozidos a vapor, cozidos sob pressão, fritos. E aí então a gente tem aí diversas opções para utilizarmos nos nossos preparos, né? Na alimentação do nosso dia a dia. Porém, algumas pessoas têm o hábito em casa de utilizar sempre os mesmos preparos e geralmente aqueles que levam muito óleo, o que a gente chama de fritura por imersão. Então, vai fazer um bife, vai fazer um filé de frango ou mesmo fritar algum outro alimento, como uma batata, uma mandioca, e acaba aí utilizando essa técnica de fritura por imersão, que é quando a gente tem uma panela, uma frigideira e coloca-se o óleo até cobrir o alimento. E aí então qual que é o prejuízo, né? Muitas vezes de consumir sempre os alimentos fritos. Porque ao fritar, parte daquele óleo ele vai ser absorvido pelo alimento. Depende muito de qual alimento nós estamos falando, principalmente os empanados, eles absorvem muito mais óleo do que os que não são empanados, porque aquela camada de farinha que nós colocamos para o empanar, ela vai ajudar a absorver bastante óleo. Basta você reparar na quantidade de óleo que estava na panela antes de começar a fritura e no final da fritura. Na nutrição nós temos um cálculo que é uma porcentagem de absorção de óleo. E aí então nós fazemos o cálculo tanto mensurando a quantidade de óleo que ainda sobrou na panela após a fritura, como também a quantidade de óleo que ficou naquele guardanapo, naquele papel absorvente que nós utilizamos ao final da fritura. Ou seja, se você então frita o alimento e logo em seguida já coloca ele no prato ou então no seu próprio prato de consumo, você ainda está consumindo ainda mais óleo. O ideal é fritar e depois colocar o alimento por alguns minutos em cima deste papel absorvente. E aí nos nossos cálculos a gente consegue identificar a porcentagem real de absorção de óleo. Mas a sugestão desse vídeo então é deixar um desafio aqui para vocês que vocês pensem quais são as técnicas de preparo que vocês utilizam no dia a dia. O que quer dizer no dia a dia? Eu posso comer aquela deliciosa batata frita? Sim, claro, mas desde que ela não esteja presente no seu prato todos os dias. Se você tiver um salgado, uma batata frita, uma mandioca frita, um pastel, todo mundo adora. Porém, quando isso vira um hábito, quando estes alimentos estão presentes no seu hábito diário, é o que pode gerar o problema. Então, uma opção que eu trago hoje, e também pela questão da praticidade, de economia de gás e também de economia de tempo, e também de economia de boca de fogão, é o preparo a vapor. E por que ela é boa? Porque o alimento, por exemplo, os legumes, eles vão entrar em contato o mínimo possível com a água. Qual é o grande benefício? Então nós temos aí principalmente algumas vitaminas que são solúveis em água. O que isso quer dizer? Se você fez o cozimento de uma panela de legumes
e aí você vai consumir só os legumes e não a água, e você descarta essa água, vários nutrientes foram embora com a água. Não é o caso, por exemplo, de uma sopa, né? Porque a sopa você vai consumir o caldo, então automaticamente você vai consumir esses nutrientes. Mas se a ideia é você cozinhar estes legumes, por exemplo, e descartar a água, por exemplo, para uma salada de legumes com molho de maionese, aí então você descartou parte desses nutrientes. Então a sugestão é o cozimento a vapor. Quem acompanha os vídeos aqui no canal já deve ter reparado que o meu fogão tem apenas 2 bocas. Para otimizar então o espaço, muitas vezes eu utilizo esta panela que vocês estão vendo, que no geral ela é muito barata e ela permite que façamos 2 preparações ao mesmo tempo. Neste caso, como vocês estão vendo, eu estou preparando o arroz e na parte de cima eu estou preparando os legumes a vapor. Então aqui neste dia eu coloquei batata, cenoura, vagem e alho poró. Por meio destes furinhos que vocês estão observando, o vapor consegue atingir os legumes ou outro tipo de alimento, permitindo a cocção. Então a água do cozimento do arroz não vai encostar aqui nestes legumes. Falando sobre outra técnica de cocção, neste mesmo dia eu preparei um frango desfiado cozido, também bem temperado, com salsinha, com cebolinha, e aí então a gente não precisa necessariamente utilizar a fritura. Como vocês podem observar, o arroz aqui embaixo já estava quase pronto, o frango também já praticamente preparado, e enquanto isso, utilizando a mesma boca do fogão, os legumes já conseguindo chegar em uma textura macia. Ao final, eles estão assim, basta você mudar de travessa e temperar a gosto. Antes do cozimento eu coloquei um pouco de sal nestes legumes. E aí então agora eu só vou incrementar com algumas ervas aromáticas para dar aquele saborzinho especial e um fio de azeite. Ainda mais porque o azeite, ele é ótimo desde que ele não passe por alta temperatura. Então a melhor utilização do azeite é essa, quando o alimento já está pronto e você só coloca para finalizar. Temos também outras boas opções. Os grelhados são ótimas opções para o seu dia a dia, porque você vai utilizar apenas um fio ali de óleo. Alimentos que são feitos no forno são ótimas opções. Temos os preparos feitos com o cozimento, feito com ou sem a adição de pressão. Então diversos preparos ficam muito saborosos na panela de pressão. E aí você evita muito a utilização do óleo. Pensa naquela carne louca desfiada, uma delícia. E aí então você usou o mínimo possível de óleo naquela preparação. Antes então de preparar os seus alimentos no dia a dia, pense bem nos ingredientes que você está adicionando e nas quantidades destes ingredientes. Utilizar óleo é proibido? Lógico que não. O óleo é o que vai trazer sabor às nossas preparações muitas vezes. Porém, fritura por imersão, deixe para aquela ocasião especial. Não deixe no seu dia a dia, porque ela pode trazer prejuízos futuros. E tenha como opção para o seu dia a dia aquela que vai oferecer a possibilidade de maior consumo de nutrientes possível, como essa técnica a vapor. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, aqui a gente sempre tem dicas práticas e fáceis para o seu dia a dia. Te espero no nosso próximo vídeo e até lá!